palavra e oração. E hoje falaremos da palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Mas antes, vamos iniciar em oração para que o Senhor Jesus se faça presente, o Espírito Santo, que Ele venha estar no centro desta live, falando aos nossos corações e assim preparando, as pessoas certas que irão participar desta live, porque antes de nós prepararmos este momento, o Senhor já tinha preparado algo para mim e para você nesta live. Eu sei que esta live, esse trabalho não é vão no Senhor, porque o importante é que a palavra do Senhor seja ministrada, seja compartilhada, seja pregada, como a palavra do Senhor fala. Portanto, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vós tem aprendido de mim. E aqui estou eu fazendo o id, Eu não estou indo aí diretamente a você, mas através do vídeo, através da internet. Creio que as palavras deste canal têm alcançado várias pessoas e esse tem sido o id do Evangelho. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração quero te louvar por este dia, pelo ar que respiro, pelo pão que alimento, pela saúde, pelos livramentos. Quero te louvar, Pai, por esta live, pela vida de todos os participantes que irão comparecer e todos os demais irmãos que irão ver esta pregação, este vídeo, participar desta oração logo mais. Deus abençoe esta live, esteja no centro. Usa minha fraca pessoa para a glória do teu nome. Espírito Santo, eis-me aqui. Usa meus lábios como instrumento do Senhor, para falar não aquilo que eu quero, mas o que a tua palavra nos ensina. E possamos aqui aprender, Pai, da tua palavra, como te servir, como te seguir, como te adorar, como nos posicionar no centro da tua vontade. Espírito Santo, abre a minha mente, o meu entendimento. Senhor, prepara pessoas, Pai, para estar aqui conosco nesta live. E que o teu nome seja glorificado, exaltado, enaltecido, Pai. Fala conosco e faça a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entrega a minha vida em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 1, no verso 3, diz assim a palavra do Senhor: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção e cabeça da igreja. E diz assim a palavra do Senhor: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, também antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si mesmo, em que temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fôssemos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Somente até aqui. Glória a Jesus. É um texto riquíssimo em conhecimento, que faz nós compreender mais sobre a vontade do nosso Senhor Jesus. E eu gosto muito de estudar as cartas do apóstolo Paulo, porque estas cartas, as cartas do apóstolo Paulo, riquíssimas em instrução, em informações que nos revelam a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus para as nossas vidas, diz Paulo em Romanos 12:2, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa. Então estamos aqui para aprendermos mais da vontade de Deus para as nossas vidas. E começa dizendo aqui no verso 3 do capítulo 1 de Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, bendito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui começa falando sobre as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais referem-se a privilégios e recursos divinos disponíveis agora. Refere-se a privilégios e recursos disponíveis agora. Isto é, os crentes são escolhidos, são adotados e perdoados. Em 1 Coríntios capítulo 1, 21, usa a mesma palavra grega para espiritual, ao se referir aos dons do Espírito Santo, evidenciando que eles estão entre as bênçãos incluídas. Então, quando aqui o Senhor fala bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, fala de dons espirituais, fala do privilégio, os recursos divinos disponíveis para todos nós. O verso 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu. Eleger aqui fala de escolher. Elegeu. Quer ver? Vamos fazer uma
pesquisa aqui, eu quero ir mais um pouco a fundo. Eu quero usar aqui o dicionário aqui no Google para facilitarmos aqui a compreensão. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, elegeu aqui é o mesmo que nomear ou escolher ou separar. Então, quando ele diz aqui que ele nos elegeu, está dizendo que ele nos separou. Aqui, meus irmãos, quando diz aqui a palavra do Senhor, como também nos elegeu, ele está dizendo, ele nos chamou, ele nos separou, como também nos chamou nele, antes da fundação do mundo, nos separou, como também nos elegeu, antes da fundação do mundo. Para que o Senhor nos chamou? Para que ele nos separou? Aí aqui ele continua dizendo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, como também nos elegeu, nos separou nele antes da fundação do mundo. Ele nos chamou antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então ele diz, para que fôssemos santos. Santo quer dizer separado, separado. Então fôssemos separados e santos e irrepreensíveis. Santos aqui fala de puro, fala de santidade, fala de puro. Então ele, como também nos elegeu, vou começar aqui no verso 3, do capítulo 1 de Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, nos chamou, nos separou nele, antes da fundação do mundo. Então, antes de você ser formado, Deus ele já tinha decretado uma história para você, para mim, para nós. Então ele nos separou, nos fez. Ele nos fez, nos separou. Tipo, ele separou a sua história e diz: eu vou fazer fulano, vou fazer essa pessoa para esse fim. Então Deus ele já tem algo decretado para você. Por isso que a Bíblia fala: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus ele sabe o que há de acontecer na nossa vida, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele conhece o seu passado, o presente e o futuro. A Bíblia diz: antes de você ser formado, eu sou. Então ele já sabe do seu futuro. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui fala de uma pessoa que não tem, que era como Daniel. Daniel, ele era um homem, ele era um jovem irrepreensível, porque aqueles homens procuraram defeitos em Daniel e não encontraram.
Então eles optaram por achar na lei de Daniel, na religião, ou seja, na fé de Daniel. Olha, ele não tem nada, ele é uma pessoa irrepreensível, ou seja, uma pessoa que não tem defeito, Então, Deus ele nos chamou para que fôssemos santos e sem defeitos, diante dele, com caridade, com amor, diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade. Beneplácito aqui quer dizer consentimento. Então, quando ele diz aqui no verso 5, que ele nos predestinou não sugere um fatalismo que exclua alguns ou inclua outros, mas garante um plano determinado e um destino garantido para todos os redimidos. Então, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o beneplácito aqui é o consentimento. Então, segundo o seu consentimento, segundo o consentimento da tua vontade. Então, Deus ele sabe muito bem o que fez quando ele enviou o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, igual que diz, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Então aqui, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu consentimento, segundo o consentimento da sua vontade. E aqui no verso 6 diz, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o Senhor nos fez para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. E em quem temos a redenção pelo seu sangue, o qual, ou seja, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua glória. Por isso que João, ele diz ali no capítulo 2 de 1 João, ele diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, ele é a redenção dos nossos pecados. E no verso 8 diz que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar. Quando fala congregar, aqui fala de reunir, a reunir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fôssemos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual
é o penhor da nossa herança, para a redenção da promessa de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, meus irmãos, Deus ele nos fez para o louvor e glória do seu nome. Salmos capítulo 100, no verso de número 1, começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então Deus ele nos chamou para o louvor e glória do seu nome, para que o sirvamos, para que o adoramos, para que o reverenciamos, honramos, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus ele nos fez, Ele é o autor da criação, Ele é o autor de todas as coisas. Ele fez o céu, fez a terra, fez o mundo pelo sopro, pela palavra da sua boca, pelo poder da sua palavra. E nos fez, nos predestinou, nos separou, nos elegeu. E hoje estamos aqui, temos o privilégio do seu cuidado, da sua proteção, porque o Salmo 91 ele é um salmo de proteção, mas a proteção, se você for ler o Salmo 91, começa dizendo: o Senhor, começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas está apontando para quem? Para aquele que habita. Fala de alguém que habita em um determinado lugar. Ele está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo de tuas asas estaremos seguros. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então é um salmo de proteção, é uma proteção de Deus para aqueles que decidiram em se entregar e confiar no nome do Senhor, porque Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então Deus ele vai proteger, vai guardar, vai zelar, vai abençoar aqueles que merecem. Não que a graça de Deus é um favor imerecido, mas você pode ver que a palavra do Senhor ela sempre aponta para aqueles que são fiéis, porque Deus tem compromisso com, Ele tem prazer em abençoar, em guardar os que são fiéis. Salmo 23, o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele diz em toda a Bíblia, porque Deus ele tem compromisso em guardar, em proteger, em abençoar aqueles que são fiéis à sua palavra. Então Ele nos chama à fidelidade. Como nós lemos aqui, Ele nos fez para sermos santos e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, vamos nos preocupar em estudar mais a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá a base do que precisamos para ser fiel. Ela é o manual, ela que nos santifica, ela que nos purifica. A palavra do Senhor fala: santifica-nos com a verdade. A tua palavra é a verdade.
Então ela nos santifica, ela nos leva ao caminho, ao centro da vontade de Deus. Vamos buscar mais, meus irmãos, ao Senhor, se preocupar mais em o agradá-lo do que ser agradado, honrar, obedecer, reverenciar o Senhor, amar Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Se preocupar em honrar e agradar, Senhor, a minha vida está agradável a Ti, Senhor, o que eu tenho feito está de acordo com a Tua vontade, ou eu tenho feito somente o que eu quero, o que eu acho que é certo, sem se preocupar, sem se importar se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Porque a palavra do Senhor fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice, porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo discernir o corpo de Cristo. Então a Bíblia fala para nós se examinar: Senhor, eu estou de acordo com a Tua vontade? Senhor, o que eu tenho feito tem Te agradado ou tem Te desagradado? Está Te honrando, está Te desonrando? Está Te alegrando, está Te entristecendo? Senhor, o que eu tenho feito, falado, pensado, praticado, está Te agradando, Senhor? Não abre os meus olhos para que eu venha compreender a tua vontade. É o que Paulo diz no livro de Efésios, Efésios não, meus irmãos, perdão, em Romanos 12, ele diz: apresenteis o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ali fala de entrega. Quando ele diz apresenteis, ele está dizendo ofereceis, entrega os teus, ofereceis o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer ali fala de um sacrifício, fala de uma oferta. A oferta é algo voluntário, não é aquilo que Ele pede, é aquilo que nós, por amor a Ele, oferecemos. Senhor, eu me entrego a Ti por completo, entrego o meu corpo a Ti em um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o meu culto racional. E no verso 2 diz: não vos amoldeis e vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Mas a transformação vem pela palavra. Aí depois dessa transformação, depois dessa entrega, da renúncia, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, às vezes, o que tem impedido nós de alcançar, de conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, muitas das vezes é o fato de não estarmos nos entregando a Ele como devemos. Realmente, ou seja, de às vezes não estarmos de acordo com a vontade de Deus, de estarmos servindo a Ele do nosso jeito, fazendo o que queremos, como queremos, do jeito que achamos que é o certo. Mas Ele diz, para que a vontade dEle seja realizada, seja concretizada em nossas vidas, tem que ter renúncia, tem que ter entrega, tem que ter uma entrega total. Uma entrega total. Então, meus irmãos, espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado no teu coração, que Deus seja louvado em tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a participação de todos. Estaremos aqui orando, finalizando a live. Quero orar pela sua vida, quero orar pela vida de todos os inscritos do canal. Quero louvar a Deus por todos que têm passado por aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, comente, fale de onde você é, a sua cidade, onde você mora, de onde você está vendo esse vídeo, para que eu venha estar orando por vocês. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, quero te agradecer por este momento, por esse tempo, Pai, separado para Ti, para estarmos aqui, Pai, falando da Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, na Tua vontade, Senhor, no centro da Tua vontade. Abençoa cada inscrito deste canal, os novos inscritos
trabalho, todas as áreas da vida espiritual. Venha abençoar cada dia mais, Pai. Abençoa minha casa, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, abençoa minha mãe, minha família, abençoa nosso trabalho, abençoa a vida profissional de cada inscrito, lar, família, filhos, todas as áreas, Pai, visita agora. Não sei, Pai, o que os teus filhos necessitam, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Visita cada um agora. Vai entregando a vitória, a cura, o milagre, a libertação, a transformação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa os teus filhos. Que eles possam alcançar, Pai, o milagre da parte do Senhor. Que esta palavra venha, Senhor, ser guardada em nossos corações. Como o salmista Davi dizia: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Jesus, ajuda-nos a guardar a tua palavra, guardar a fé, guardar, Pai querido, a nossa obediência a ti, ó Pai. Obrigado por tudo, abençoa a nossa noite. Que temos uma noite abençoada, uma noite de descanso, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Receba nossa humilde oração, nossa gratidão. E faça, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.